Bom, pessoal, boa tarde. Vou dar continuidade aqui na série da inversão. E agora eu vou falar aqui nesse vídeo a minha visão sobre a inversão. Tá? Eu vou trazer aqui algumas fontes de... Vou trazer várias fontes aqui, tá? Vou começar aqui com a fonte lá do canal Yeshua, né? Ainda de quando eu ajudava lá o Eduardo. E o Eduardo, né, no estudo do canal dele, isso aqui é estudo lá do canal dele, tá? Ele tem lá os documentos dele e nesses documentos são relatados que ocorreram duas inversões, né, duas inversões magnéticas ao longo de um certo período, né, pelo menos aí dessa nossa última versão aí, né, da nossa realidade. E é interessante porque aqui fazendo um paralelo, ó, a crônica de Akakor, né, a crônica de Akakor fala que os deuses escolheram as Américas, né, o México e a Amazônia para construir as primeiras cidades, né. A primeira civilização foi feita nas Américas. O livro do Eduardo fala a mesma coisa. Ele fala que foi fundada uma cidade na Amazônia, né, que seria a primeira Atlântida, primeiro Império Atlântico. Tá? Aí a gente já tem duas fontes diferentes falando uma coisa parecida. Tá? O livro A Lei do Uno também tem uma parte que fala sobre isso. Eu não peguei porque o livro A Lei do Uno é muito grande, dá muito trabalho para pesquisar. Depois eu trago mais, vou ver se eu trago mais para frente ele. E os livros do Serrano também falam ali sobre as Américas. Né? Ele fala que muitas tribos, inclusive americanas, tiveram contato direto com o que eles chamavam de deuses, né? Seriam os deuses brancos. Então, assim, essas coisas não tem como isso ser uma mentira. Primeiro, porque existem pirâmides em toda a América, né, o que conecta todas essas histórias. E segundo, que são muitas fontes. Né? Geralmente uma mentira, quando você tenta rastrear uma mentira, você acaba chegando em uma única fonte. Mas quando você tem várias fontes diferentes falando uma história parecida, né, a chance dela ser real é bem maior, né? Pelo menos a chance dela ser real é maior. E nos estudos do Eduardo, a gente teve duas inversões magnéticas, tá? E todas elas terminaram com a somatória dos números reduzida terminava sempre em 9. Quer ver? Ó? Então a primeira foi 29.808 antes, né, do calendário aí comum, antes de Cristo. Então 2 mais 9 mais 8 mais 8, 27. Você reduz, 2 mais 7 é igual a 9. Né? Então a gente teve a primeira inversão, polyshift, né? Que eles chamam em inglês de polyshift, né? Ou troca de eixo da Terra. A segunda inversão foi no ano 9.792 a.C., né? 9 mais 7 mais 9 mais 2. Novamente, 27. 2 mais 7 é 9 e termina em 9 de novo. E aqui tem até uma coisa interessante, fazer até um paralelo com o Belicena, né? Segundo lá os estudos do Eduardo, parece que na última Atlântida, né, pelo menos o que o Eduardo fala, Lúcifer ele atacou o firmamento, né? Ele atacou o firmamento. E é interessante porque a sabedoria hiperbórea fala, né, que ali o Lúcifer, né, o Christus Luz, ele atacou ali a última Atlântida, né? Ele participou da guerra na libertação contra o povo na tirania de Oricalco, né? Só para fazer aí um paralelo, né? Uma coisa interessante, né? Pelo menos parece ter alguma conexão, né? Mas, enfim,
no estudo do Eduardo a gente teve 2 inversões magnéticas, todas terminavam com um número reduzido em 9, né? Então a inversão sempre termina com a somatória do ano em que ela ocorre sendo o número 9. Isso é interessante porque dentro da numerologia, né, numerologia cabalística e até a numerologia dos pitagóricos, o 9 ele é o último número, né? Os números, você tem o 0, que na verdade nem existia o 0. O 0 era a mônada, né? O 0 é a mônada. O 1 é a unidade, o 2 a dualidade, e os números vão de 3 a 9. Né? É assim que funciona a numerologia. Né? O número vai da mônada até o 9. Né? O 0, antigamente o 0 era desenhado com um ponto no centro, né? Representando a mônada. Então o 0 era a mônada. Os números iam da mônada até o 9. E novamente a gente vê que as inversões ocorreram no número 9. Aí tem muita gente que não acredita, né, nos estudos do Eduardo, e até o pessoal já me questionou nos comentários, né? A minha opinião é que isso aqui muito provavelmente é verdadeiro, tá? E eu vou mostrar para vocês outras fontes agora. Eu vou mostrar aqui agora, ó. Esse aqui é uma série que chama Revelações de um Insider, né? Lá quem trouxe para o Brasil isso daqui, acho que foi o Chave Mestra, né? O canal do Chave Mestra. E aqui basicamente teve um evento, né, num fórum americano, de um cara que se dizia membro, né, de uma família aí dos controladores da Terra. E esse cara começou a responder coisas em um chat, né? Um chat lá se eu não estou enganado, foi um chat americano. Mas ele passou por alguns fóruns, na verdade, né? E isso aqui tá lá no Telegram também, tá? É a versão traduzida. Isso aqui é muito interessante, tá? Eu não sei até onde isso aqui é verdade, mas o que esse cara fala em muitos pontos é interessante. Tá. A primeira aparição do Insider, ela é muito interessante. O que ele fala, tem muita coisa realmente que te leva a acreditar que ele realmente era um cara diferenciado, tá? Sendo verdade ele ser um controlador ou não, mas era um cara que sabia muita coisa. E a segunda aparição do Insider eu não acredito muito, tá? Eu acho ela muito fraquinha, mas a primeira ela é muito interessante. Esse livro aqui é da primeira aparição dele, né? Tem até uma série no canal do Chave Mestra para quem quiser. Mas é muito interessante essas revelações do Insider, tá? E tem 2 coisas que ele fala que é interessante. 2 coisas que o Insider fala que é muito interessante. Ó, aqui na página 6, ele é perguntado. Tá? Ele é perguntado aqui, né, por um cara lá do fórum. Ele fala, ó, se você é de fato quem e o que diz ser, né, se você é um controlador, então saberá que você e a sua turma estão em grandes apuros. Seu tempo é curto e aqueles a quem você pertence, que estão em nosso quadrante espacial, enquanto falamos, já sei, imagino que eles estejam um pouco ocupados neste momento, né? Mas é claro que você deve manter as aparências mesmo quando sabe que essa luta é uma batalha perdida. Pessoalmente ficarei muito feliz em ver esse dia e ele está chegando, né? Aqui provavelmente é uma pessoa da nova era, né? Que ela acredita que a Terra está cercada por naves e aquele papo furado da nova era, que é uma mentira, tá? Uma mentirada. Eu nem acredito que a Terra seja um planeta no espaço mesmo, tá? Isso aí é uma narrativa da nova era, mas mesmo assim, todos esses pessoal aí que controla a Terra por fora, eles trabalham para o Demiurgo, então isso aqui é uma mentirada da nova era. Mas a resposta do Insider é interessante. Olha o que o Insider fala. Ele fala, ó, não existe fim dos tempos. Realmente, porque a Terra, ela se repete, né? Então mesmo que acabe um ciclo, eles começam outro. Então o Apocalipse, ele não é exatamente o que a gente aprendeu sobre o fim do mundo, tá? E ó, isso aqui que o Insider fala eu acho interessante, ó.
há muito tempo atrás, as pessoas quase conseguiram assumir o controle. E então coisas ruins aconteceram na Terra para essas pessoas. Isso aqui eu acho interessante, né? Por quê? O livro do Mistério de Bersena Vilca, ele fala que na última Atlântida, né, há muito tempo atrás, ou cerca de 20, aí, entre 12 a 20 mil anos atrás, o Christus Lúcifer, né, ele meio que tentou, né, uma libertação ali dos povos, e eles atacaram, né, na última Atlântida. Os hiperbóreos atacaram e coisas muito ruins aconteceram na Terra. Você teve ali uma grande catástrofe e uma guerra na Atlântida, né? Então eu acho isso aqui interessante. O Insider fala isso, que há muito tempo atrás a gente quase conseguiu a liberação, né, das pessoas aqui da Terra, mas parece que alguma coisa deu errado no processo. É interessante porque o estudo do Eduardo fala que teve uma batalha na Atlântida, né, que o Lúcifer atacou o firmamento para tentar quebrar o firmamento. Provavelmente foi quando os hiperbóreos atacaram, né, para tentar a liberação dos espíritos. E o Insider fala uma coisa interessante também, ó, que há muito tempo atrás quase conseguiu, né, os hiperbóreos quase conseguiram a liberação, né, eles quase conseguiram assumir o controle da matriz, mas provavelmente o Jeová ali, o Demiurgo, ele mandou uma inversão, né? Aqui eu penso que foi uma inversão. E por que eu penso isso? Porque o próprio Insider, tá? O próprio Insider, aqui na página 23, ele vai falar, ó, ele vai falar aqui, ó, ele foi perguntado, né? Novamente o pessoal da Nova Era perguntando, ó, então, quais são os seus comentários sobre Nessara, né, Planeta X, Polyshift? Olha que interessante, isso aqui é inversão magnética, Polyshift, né? Aí primeiro contato e segunda vinda, né? Aqui seria a ideia do Messias. E o Insider vai responder, ele fala, ó, o Nessara contraproducente, né, para você pessoalmente no longo prazo. Né? Nessara é aquela ideia da Nova Era de que o dinheiro dos controladores, depois que os pleidianos bonitões lá do Comando Aster tomar o planeta, eles vão distribuir dinheiro para o mundo inteiro, né? É uma fantasia coletiva da Nova Era, né? Uma coisa que não existe. Planeta X não existe, né? Mais uma coisa interessante que eu concordo com o controlador. Nunca existiu o Nibiru, nunca existiu o Planeta X. E, novamente, o controlador diz uma coisa muito interessante. Olha isso daqui. Polyshift aconteceu 2 vezes que eu saiba. E, se necessário, será feito novamente. Olha o que esse cara falou. Por isso que eu falo para você, a primeira aparição do controlador do Insider, ela é muito interessante. Porque, ó, o Insider falou, inversão magnética aconteceu 2 vezes. E o livro do Eduardo fala o quê? Fala a mesma coisa, né? Aqui, novamente o que eu falei, você tem duas fontes diferentes falando uma informação muito, muito parecida, né? Então, o polyshift, né, a troca dos polos da Terra, foram feitas 2 vezes. E, novamente, que interessante o que ele fala. Se necessário, será feita de novo. Olha para você ver como a inversão magnética ela é feita de propósito. Tá vendo? Quando os espíritos estão conseguindo escapar da prisão, os controladores fazem a inversão de propósito, né? Porque o Demiurgo não quer deixar. Para você ver como que esse lugar é um lugar imundo, né? Essa criação é uma imundícia, uma sujeira sem fim. É feita de propósito. Toda a destruição no mundo é feita de propósito, né? Eu até falo aí pro pessoal da Nova Era, né? Eles falam, os guias estão ajudando no astral, e esse papo furado, essa mentirada. Esses tais guias, tá? Esses canalhas imundos, eles causam a destruição e depois eles pedem a ajuda de vocês para resolver, né?
para vocês verem o tamanho da sujeira que são esses imundos, tá? Esses tais guias aí, eles são imundos, canalhas e imundos. Olha aqui, ó, inversão magnética aconteceu 2 vezes, 2 vezes. Exatamente o que diz o livro do Eduardo. Isso também é falado no livro A Lei do Uno, né? O livro A Lei do Uno fala que teve uma destruição na Lemúria e uma na Atlântida. O livro A Lei do Uno é muito grande, tá? Eu não vou ficar pesquisando lá nele agora, mas pra frente eu trago depois. Quem quiser ler é só pesquisar na internet aí que tem. Mas o livro A Lei do Uno também fala isso. E o livro do Serrano, né, o Cordão Dourado, também fala a mesma coisa, que teve uma destruição, uma catástrofe muito grande na última Atlântida. E o Timeu de Platão também fala isso. A Epopeia de Gilgamesh também fala isso. Então assim, tem muitas fontes que falam sobre essa catástrofe. Até a Crônica de Akakor também fala. Então, muito provavelmente ela realmente aconteceu, né? São muitas fontes, né? O que eu falo. Geralmente uma mentira não tem muitas fontes diferentes que falam sobre ela, né? E aqui muito interessante, né? Então, agora eu vou deixar aqui a minha opinião, tá? Qual é a minha opinião sobre a inversão? A minha opinião. Eu acho que não vai acontecer, tá? A minha opinião hoje eu tenho essa visão de que ela não vai acontecer, mas eu tenho um pé atrás com o ano que vem, né? Por quê? Porque ano que vem é 2025. Então, 2 mais 2 mais 5, né? O ano que vem termina no número 9. Então, eu tenho um pé atrás com o ano que vem, tá? Eu acho que não vai mais acontecer, tá? Eu acho que os controladores, eles mudaram os planos. Eu penso que eles mudaram os planos, tá? Eles provavelmente vão só alterar o programa, né? Que eles já estão alterando o programa, né? O Sol já tá branco, né? O Sol hoje já é outra coisa, tá? O Sol hoje, ele já não é mais o Sol de quando a gente era criança. Tanto que eles mudaram as lâmpadas, né? Eles mudaram as lâmpadas dos postes e do mundo inteiro, a iluminação. Porque quando eu era criança, a lâmpada era amarela, porque o sol era amarelo. Hoje as lâmpadas são todas brancas, porque o sol está branco, né? Eles mudam a cor da iluminação para a gente não perceber com os nossos olhos a diferença da luz solar, né? Eu desafio vocês, compram uma lâmpada mais antiga, daquelas amarelas, e coloca no quarto de vocês para vocês verem o tamanho da estranheza que vai gerar no seu olho aquela luz amarela das lâmpadas antigas, né? Hoje as lâmpadas são todas brancas. Por quê? Porque o sol está branco. Eles estão alterando o programa. Mas eu não acredito mais em destruição, tá? Eu não acredito nisso. Eu, pessoalmente, não acredito mais em inversão magnética. Não vai ter mais. E não acredito mais na destruição. Só que eu tenho um pé atrás com o ano que vem. Tá? Eu tenho um pé atrás com o ano que vem. Porque o ano que vem termina em 9. Então, a minha opinião sobre inversão é essa. Se não acontecer no ano que vem, é porque já era. Não vai mais acontecer, tá? Essa é a minha opinião hoje, beleza? E tá aí, né, as fontes, muitas fontes estranhas e diferentes, falando histórias parecidas. Isso dá um indício muito grande de que essas coisas são reais, beleza? Quem quiser essa série dos controladores, vai lá no canal do Chave Mestra, né? Ele tem uma série só disso, muito boa inclusive. Ou vai lá no meu Telegram e pega, tá lá em files, lá nos arquivos do Telegram, só pesquisar lá, série controladores, vocês vão achar, tá lá traduzido. Tem acho que é o WinRAR lá que tá compactado lá, tem todas as páginas. Ou pesquisa aí na internet que vocês acham também, beleza?